Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência, também pela sua amizade. Aqui no canal Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, a gente vai trazer aqui a análise desse resultado, mais um resultado negativo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Um mês de maio muito ruim para o Fluminense, com resultados adversos. Agora foi a derrota para o Corinthians, que não vencia há 8 partidas, e o Fluminense acabou derrotado por um placar mentiroso, 2-0 para a equipe paulista, em um jogo onde o Fluminense finalmente voltou a produzir, voltou a criar oportunidades, mas desperdiçou as chances que teve para matar o jogo. Uma derrota dolorosa que joga o Fluminense para fora do G4 pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, e agora o Fluminense tem pela frente um Fla-Flu na próxima quinta-feira para definir a sua classificação ou não para as quartas de final da Copa do Brasil. Antes da gente analisar o resultado, né, do jogo do Fluminense contra o Corinthians, a gente precisa trazer números que refletem o que foi o jogo. Um jogo onde o Fluminense voltou a ter posse de bola no campo do adversário. Não é aquela posse de bola onde você não produz, que você toca de um lado para o outro, recua para o goleiro, lá na defesa. Não. Foi uma posse de bola no campo do adversário, pressionando o Corinthians, sufocando o Corinthians, não deixando o Corinthians pensar. O Fluminense teve 65% de posse de bola dentro da Arena de Itaquera. O Fluminense finalizou 22 vezes ao gol do Corinthians, contra 13 do adversário, sendo que o Fluminense criou 6 oportunidades claras de gol contra 2 do Corinthians. A diferença nesses números é que das 6 oportunidades claras que o Fluminense criou, ele perdeu todas, inclusive uma inacreditável com o John Kennedy, que errou a bola na frente do Cássio, ele e o goleiro, livre, sem marcação. Não sei o que aconteceu. O John Kennedy, ele, pelo menos a impressão que dava de que ele estava com a posição do corpo equilibrado para poder chutar, errou a bola e o Fluminense perdeu a chance de pelo menos trazer um ponto de São Paulo. Por outro lado, as 2 únicas chances claras que o Corinthians criou, ele concluiu no gol e marcou os gols da vitória. Teve ainda aquela defesa do Fábio, mas foi um chute de longa distância, em que o Fábio evitou também o gol corintiano. Mas chance clara dentro da área foram só 2, e o Corinthians aproveitou. Aí que está a grande diferença. Agora, 2 números me chamaram a atenção. Número de desarmes e número de faltas cometidas. O Corinthians desarmou 20 vezes, enquanto que o Fluminense desarmou 14. O Corinthians cometeu 18 faltas, o Fluminense cometeu 6. Para mim, esses números mostram, talvez, mais disposição, mais vontade do Corinthians de recuperar a bola, de vencer o jogo. Não que o Fluminense não tenha tido vontade de vencer o jogo, não é isso. Mas em um futebol competitivo, você ter uma postura de quem quer ganhar, você ter uma postura mais determinante para ganhar, também contribui para o resultado positivo. E o Corinthians, talvez pela necessidade, por estar a 8 jogos sem vencer, talvez tenha tido mais fome de ganhar o jogo, né? Como eu disse, não que o Fluminense não tenha tido vontade, mas talvez o Corinthians tenha tido mais apetite no jogo. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, com muitas chances criadas, sem dar oportunidades para o Corinthians ameaçar o gol do Fábio, mas pecou na finalização. A bola sempre caía no pé do Samuel Xavier, no pé do André, né? Mas não caía nos pés do artilheiro. Germancano. O que acontece com o Germancano? Já são 4 jogos em que o Cano não marca, na verdade 3, né? Porque contra o The Strongest ele nem viajou, mas são 4 jogos em que o ataque do Fluminense não marca nenhum gol e o Cano tem sido visto muito pouco dentro da área.
Muitos vão dizer, a bola não está chegando, mas a gente não vê o Germancano dentro da área. Por várias vezes o Fluminense tentou fazer aquela jogada na linha de fundo, de bola de pé em pé, e quando a bola era cruzada para a área ou tocada para dentro da área, você não via o Cano. Todas as vezes em que o Fluminense cruzou a bola para a área, o Cano não apareceu. E aí vocês vejam a diferença. O John Kennedy, mesmo tendo perdido 2 gols no segundo tempo, a bola chegou para ele 2 vezes. Por quê? Por que a bola não está chegando para o Cano? Será que é só a questão desse último passe? Ou será que o Cano não está conseguindo se desmarcar? Será que o Cano não está conseguindo se posicionar para receber essa bola em condições de fazer o gol? Porque um dos grandes segredos do Cano para essa enxurrada de gols que ele marca é o bom posicionamento. O Cano, ele está sempre bem posicionado para receber o passe livre de marcação. E nos últimos jogos a gente não tem visto isso. Será que tem alguma relação com o desgaste físico? Será? Porque no início do ano estava acontecendo. O Cano passou ali 3 ou 4 jogos, eu não me lembro, sem marcar gols, e você não via o Cano na área. E agora isso voltou a acontecer. O Cano, a gente não tem visto o Cano em condições de receber essa bola para poder definir e marcar os gols que o Fluminense precisa. No segundo tempo, o Corinthians mudou a postura, né? Ele adiantou um pouquinho as suas linhas e aí conseguiu jogar um pouco melhor. O Fluminense, por outro lado, diminuiu o ritmo. O Fluminense diminuiu o ritmo e acabou sofrendo essa derrota. Vamos ouvir o que o Eduardo Barros, o auxiliar do Diniz, disse sobre esse jogo, qual que é a análise dele sobre esse resultado, porque o Diniz, como vocês sabem, estava suspenso, não pôde ficar no banco de reservas. Vamos ouvir, então, a entrevista coletiva do Eduardo Barros com as imagens da Flu TV. Dado o controle que a gente teve no primeiro tempo, era natural que o adversário viesse com uma outra proposta, ao menos uma tentativa de outra proposta. Eles subiram mais a marcação do que fizeram no primeiro tempo e o jogo igualou. O controle não passou para o lado do oponente e no momento em que o jogo estava igual, a gente ainda se encontrando com os melhores movimentos a serem feitos no segundo tempo, num lance isolado de arremesso lateral, a gente acaba cedendo um contra-ataque, uma bola que nós poderíamos ter evitado, e o contra-ataque gerou a chance de gol para o Corinthians após o bom cruzamento, a saída rápida, a presença de área. Foi uma boa jogada do Corinthians que a gente poderia ter facilmente evitado. Após o gol do Corinthians, a torcida vem junto, o jogo permanece igual, a gente com posse, mas com menos controle, e tem um momento do jogo que a gente reassume o controle do segundo tempo. E a gente cria ótimas oportunidades reais de gol. E a gente não foi preciso em transformar essas oportunidades em gols de fato. Já com a equipe com ímpeto para buscar o gol de empate, a gente acaba sofrendo o segundo gol, que é um risco que você tem que correr quando você está perdendo o jogo. Pessoal, é um resultado que ninguém gostaria que acontecesse, principalmente em um jogo que antecede uma decisão na Copa do Brasil. Pelos últimos resultados, Botafogo voltou a vencer, Fluminense perdeu, Fluminense vai vendo cada vez mais os seus adversários subindo na tabela, o Fluminense despencando na tabela, mas não existe terra arrasada, né? Não quer dizer que o Fluminense, porque está 4 jogos sem vencer, que está tudo errado. Mas algumas coisas precisam ser corrigidas. E uma delas é a falta de opções no banco de reservas. O Diniz gosta de trabalhar com um elenco curto? Ok. Mas quando você tem um elenco curto, você tem que ter nesse elenco peças que, quando entrarem no time, vão dar conta do recado. E as peças que estão entrando não estão dando conta do recado. O Fluminense precisa de um lateral esquerdo. O Marcelo, já era sabido, não vai ter condições de atuar todos os jogos. Então o Fluminense precisa de um lateral esquerdo, porque o Jorge, a gente não sabe quando é que ele vai ter condições de voltar a jogar.
O Alexander é meio-campista, ele é volante, ele não é lateral esquerdo. O Guga é lateral direito, ele não é lateral esquerdo. Então o Fluminense precisa de um lateral esquerdo. E olha, já vou dando o recado, hein? Já vou dando o recado. Não é jogador que está na reserva de outros clubes, né? E que não entra no time, que a torcida não adianta. Trazer esse tipo de jogador não adianta. Não adianta, né? O Fluminense precisa de um jogador de meio campo para poder ser reserva do Paulo Henrique Ganso, porque o Ganso quando não tá bem, o Ganso quando não pode jogar, quem que entra? Vocês sabem quem entra. Vocês sabem quem entra. E não tem dado conta do recado. São as apostas que o Fluminense fez. O Fluminense fez 2 apostas em 2 jovens que não estão dando conta do recado, que não mantêm o mesmo nível de atuação. Claro, nós estamos falando do Ganso, que é um cracaço, estamos. Mas você tem que ter alguém que entre, mesmo que com características diferentes, mas que dê conta do recado. O Fluminense apostou em 2 jovens que até agora não acrescentaram, né, muita coisa ao time. Aí o Fluminense precisa de um jogador que dê mais profundidade ao time no ataque. O Fluminense tem hoje só 2 jogadores dessa forma, o John Arias e o Keno. Então, e o John Arias está sobrecarregado. Então o Fluminense precisa desse jogador. Precisa de um jogador para dar profundidade, um jogador para ampliar mais o jogo, para que o Fluminense possa explorar mais as jogadas de linha de fundo, né? Que tenha a qualidade do drible, do 1 contra 1. O Fluminense precisa desse jogador, o Fluminense não tem. Então, nessa próxima janela de transferências, o Fluminense vai precisar ir ao mercado. A questão é, o Fluminense vai? Que tipo de jogador que o Fluminense vai trazer? Porque trazer jogador apenas para sentar no banco e ficar olhando a partida de uma posição privilegiada, né? Ou que trazer jogador que quando entrar não vai dar conta do recado, não adianta. Porque se você tem planos de conquistar uma Libertadores, ganhar uma Copa do Brasil, você tem que ter elenco. Pode até ser curto, mas você tem que ter opções dentro desse elenco curto que vão entrar e vão manter o nível de atuação. Não é isso que a gente tem visto no Fluminense. Então, não é terra arrasada. O elenco do Fluminense, o time do Fluminense é bom, mas o elenco carece de pelo menos mais 3 ou 4 peças que possam entrar no decorrer dos jogos ou que possam substituir os titulares e o nível de atuação não caia de forma tão grande como a gente tem visto. Essa é a minha opinião. Bom, o Fluminense está de folga nessa segunda-feira, os jogadores voltam a treinar nesta terça, na preparação para o Fla-Flu da próxima quinta-feira. Fica a expectativa sobre a volta ou não do Marcelo à lateral esquerda. Meus amigos, um grande abraço a todos, ótima semana, fiquem com Deus, te espero no nosso próximo vídeo.